Olá pessoal, professor Lúcio, Matemática Sem Problemas, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar de equações exponenciais, beleza? Então, solta a vinheta. Então pessoal, equação exponencial nós vamos ver hoje um tipo de resolução, que é aquele que nos permite reduzir a potências de mesma base. Então nós vamos ter a seguinte situação, olha só. Nós vamos ter a potência a elevado a x igual a elevado a y. Então o que nós temos? Nós temos uma igualdade entre duas potências de mesma base. Eu consigo reduzir essas potências à mesma base, tá bem? Daí o que nós temos aqui, ó? Quando a gente consegue fazer essa situação, transformar nessa situação aqui, ó, uma equação exponencial, a nossa incógnita, ela encontra-se no expoente, eu consigo reduzir a potência de mesma base, o que a gente pode fazer, ó? Se as bases são iguais, significa que os expoentes são iguais. Tudo bem? Aqui vai ter um critério matemático um pouco mais sutil, não é? Professor, eu igualo as bases, eu posso simplificar as bases e concluir que os expoentes são iguais? Não é bem isso. Mais para frente nós vamos ver o conceito de função exponencial e você vai visualizar que a função exponencial ela vai ser uma função injetora, ela vai ser uma função monótona, ou ela sempre vai ser crescente ou sempre vai ser decrescente. Daí o que significa? Eu estou dizendo que eu tenho duas imagens iguais. Se as duas imagens são iguais, os elementos do domínio necessariamente têm que ser iguais. Tudo bem? Só uma pequena justificativa aqui para ficar matematicamente mais bonito, tá? Mas eu tenho aqui, ó, a grosso modo, né? Nós temos igualdade de duas potências, conseguir reduzir a potência de mesma base, expoentes iguais. Só que com uma condição. Nós só vamos trabalhar com o exponencial se a base da potência for um número positivo. Bem, nós só vamos trabalhar com base de potência positiva. Não vai entrar número negativo aqui na brincadeira. Então a gente está trabalhando com o oásis dos números, tá? Somente números positivos. E uma outra consequência, como a gente está trabalhando com exponencial e a ideia do exponencial é ter um crescimento ou decrescimento muito rápido, nós não vamos trabalhar com base 1. Porque se a base for 1, ela é constante, fica dando sempre 1 como resultado. Então a gente vai dizer que essa base, ela também vai ser diferente do número 1. Tudo bem? Então olha só, vamos ver alguns exemplos aqui de como utilizar esse processo, essa ideia da equação exponencial, que futuramente vai ser importantíssimo na resolução dos logaritmos. Tudo bem? Então, me acompanhe. Então olha só esse seguinte enunciado, ó. Sabendo que 2 elevado a x mais 3 é igual a 32, determine o valor de 3 elevado a menos x. Então, moçada, nós vamos resolver agora a equação exponencial proposta nesse enunciado. Só antes, o seguinte, para resolver as equações exponenciais, a gente depende muito das propriedades de potência e das propriedades de radiciação. Então, se você não lembra muito bem dessas propriedades, uma dica que eu dou, vá lá no Instagram, no nosso IGTV, lá no Instagram do Matemática Sem Problema, que tem 2 videoaulas lá gravadas para você sobre propriedades de potência e propriedade de raiz. Então é legal você dar uma olhada, lembrar das propriedades, voltar aqui e acompanhar a resolução de equações exponenciais, que você sabe, né? Vai servir de base daqui a pouco para o estudo dos logaritmos, tá? Então, ó, resolver essa equação. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Reduzir aos dois lados da igualdade, os dois membros da igualdade, a potências de mesma base. Então me acompanhe. Nós temos aqui, ó, a potência 2 elevado a x mais 3 igual a 32. Então ele quer descobrir qual é o valor desse x aqui para calcular quanto que é 3 elevado a menos x, tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos reduzir os dois lados dessa igualdade a potências que têm mesma base. Então nós temos aqui o 32, que é uma potência de base 2. Como que eu reduzo o 32 a uma potência de base 2? Utilizando o processo da fatoração, né? 32 dividir por 2 dá 16, dividir por 2 dá 8 e assim sucessivamente. Então se você fizer o processo da fatoração, nós temos ó, que o 2 elevado a x mais 3 é igual a 32. 32 é 2 à quinta.
32 é o número 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Tudo bem? Ó? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Daí olha só que coisa mais linda do mundo. Ó. Reduzimos os dois lados da igualdade a potências de mesma base. Essas duas potências têm base 2. Daí o que nós temos? Ó? Pelo fato do exponencial, depois nós vamos lembrar lá que o exponencial ela é uma função monótona, ela é sempre crescente ou decrescente, então ela é uma função injetora. Sendo injetora, o que a gente pode dizer? Se as bases são iguais, eu posso concluir que os expoentes são iguais. Imagens iguais, eu tenho um único elemento no domínio que torna isso verdadeiro. Ou seja, eu posso concluir que o x mais 3 é igual a 5. Então o x é igual a 5 menos 3. Então qual é o valor do x? 2. Um detalhezinho importante, ó. Se nós estivéssemos resolvendo apenas a equação exponencial, esse seria o resultado. Esse aqui seria o nosso conjunto solução. Então aqui, ó, o conjunto solução. Olha só aqui, ó. Tudo bem? Conjunto solução é o número 2. Porém, o nosso querido examinador aí, ó, ele solicitou que nós calculássemos o valor do 3 elevado a menos x. Então aqui, ó, a propriedade de potência e o expoente negativo. O que o expoente negativo indica? Que nós estamos trabalhando com o inverso da base. Então se a base é 3, esse sinal negativo indica que nós vamos trabalhar com o inverso da base 3. Então é 1/3 e esse resultado aqui elevado a x. Tudo bem? Então essa expressão é equivalente a essa aqui. Daí o que a gente tem que fazer? Substituir o valor do x no lugar do x lá. Então o que nós temos? Nós vamos ter 1/3 ao quadrado. Daí lá das propriedades de potência, uma fração elevada ao quadrado, você eleva os dois, tanto o numerador quanto o denominador. Então isso aqui vai ser igual a quanto? 1 ao quadrado, que é 1, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Tudo bem? Tranquilo? Então, fica aí mais um exemplinho para você. Resolver a equação 1/3 elevado a x igual a raiz cúbica de 9. Então, olha só, de acordo com o enunciado, a gente resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Perceba o seguinte, né? À medida que nós vamos precisando das propriedades de potência e raiz, tende a equação exponencial ficar um pouco mais complicada, né? Para a gente acertar, para a gente igualar as bases, né? Da potência começa a ficar um pouquinho mais trabalhoso. Então aqui nós temos uma fração e aqui eu tenho uma raiz, né? Não exata, uma raiz cúbica. Primeira coisa que nós temos que perceber, ó, tanto 1/3 quanto 9 são potências de base 3. Então a gente consegue reduzir a potência de base 3. Só que agora a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, primeiro aqui, 1/3. Eu vou deixar isso aqui na base 3. Então, 1/3, para deixar na base 3, naturalmente eu tenho que inverter a base da potência. Mas se nós invertermos a base da potência, automaticamente o sinal do expoente muda. Então essa é a propriedade. 1/3 elevado a x é equivalente a 3 elevado a menos x. E aqui, ó, trabalhar com raiz, então aqui eu ainda vou deixar, ó, raiz cúbica de 9. 9, ele é 3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então já deu uma clareada, já apareceu a base 3 aqui, ó. Aqui já está irredutível, né? Eu não vou mexer mais do lado esquerdo, ainda vou manipular agora o lado direito. Daí o que nós temos que lembrar? Toda raiz, na verdade, é uma potência cujo expoente é uma fração. Então, nós temos aqui que 3 elevado a menos x vai ser igual a 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Lembra? Isso aqui é uma fração. É o expoente do 3 dividido pelo índice da raiz. Sempre o índice da raiz vai ser o denominador. Então isso aqui vai ser 2 dividido por 3. E olha lá, acertamos as bases aqui, ó. Base 3, base 3.
reduzimos a potência de mesma base, eu posso concluir que os expoentes são iguais. Então eu tenho que o menos x é igual a 2/3. Só que nós não queremos o menos x, né? Nós queremos o x. Se menos x é igual a 2/3, automaticamente qual que vai ser o x? O x é menos 2/3. Como a gente resolveu uma equação exponencial, nós temos aqui o conjunto solução formado por menos 2/3. Tudo bem? Tranquilo? Calma aí, mais um exemplinho pra gente. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão V de T fornece uma boa aproximação do valor V em reais em função do tempo em anos, desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor investido inicialmente dobrará? Então, olha só, de acordo com esse enunciado, nós temos que calcular o valor, né, da aplicação financeira depois de quanto tempo que ela vai dobrar. E ele nos dá uma funçãozinha, ele nos dá uma lei de formação. Ó. A lei de formação é 1000 vezes 2 elevado a 0,0625 vezes o tempo. Bem? Essa é a funçãozinha que nós temos. Então nós temos aqui o valor, né, da aplicação em função do tempo. Ele quer saber após quanto tempo isso aí vai dobrar. Você vai ter o dobro do que você aplicou no momento. Então qual que é a primeira coisa que a gente tem que descobrir? Qual é o valor que nós temos no momento? Qual que seria o nosso valor inicial? Qual que foi o valor inicialmente aplicado? Para descobrir isso, o que a gente faz? O valor aplicado no momento corresponde a um tempo igual a quanto? 0. Então o que nós vamos fazer? Ó, substituir esse t por 0. Então nós vamos criar a seguinte situação. V de 0 igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0625 vezes 0, tá? Então nós temos aqui V de 0, o valor inicial, a aplicação inicial, 1000 vezes 2 elevado a 0,0625 vezes 0, vai dar 0. Daí o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma potência de base diferente de 0 elevado a 0. Quanto que dá isso aqui? Lembra? Nessa situação, nós sempre temos o valor 1. Então, inicialmente foi aplicado quanto? R$1.000. Nós temos uma aplicação inicial de R$1.000. Está perguntando após quanto tempo essa aplicação vai dobrar. Então ele quer saber, ó, para qual valor de T, qual é o valor do tempo, após quanto tempo nós teremos 2.000. Daí aqui nós unimos dois conceitos, né? O conceito de função exponencial com o conceito de equação exponencial. Temos que calcular após quanto tempo nós temos 2.000, né? A aplicação vai render 2.000. Então o que a gente vai fazer? Vamos para lá. Então, ó, 1.000 vezes 2 elevado a 0,0625 T. Isso aqui tem que ser igual a 2.000. Tá vendo? Ó? Essa expressão representa V de T e isso aqui é igual a 2.000. Agora, ó, o 1.000 que está multiplicando vai passar dividindo 2.000. Então nós vamos ter, ó, 2 elevado a 0,0625 vezes T igual a quanto? 2. Professor, da onde saiu esse 2? Da divisão do 2.000 pelo 1.000, ó. Tá vendo? Ó? 1.000 e 2.000. 2.000 dividido por 1.000, sobra esse 2. Agora, perceba o seguinte, já caiu numa equação exponencial com bases iguais. O que a gente pode concluir? Que os expoentes são iguais. Mas, professor, o 2 não tem expoente. Claro que tem, ele está invisível. Quando não aparece o expoente numa potência, ele vale 1. Então, o que nós temos? Ó? Que 0,0625
0,625t é igual a quanto? 1. Tudo bem? Daí, o tempo vai ser igual a 1 dividido por 0,0625, tá? Para saber o valor disso aqui, bora lá pro rascunho. Então, moçada, lá no nosso exercício nós temos que fazer essa divisão aqui, né? 1 dividido por 0,0625. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é acertar as casas decimais. Então, ó, nós temos 4 casas decimais aqui, tá vendo? 4 números após a vírgula. Aqui também vai ter que ter 4 números após a vírgula. O que significa isso? Equivale a você multiplicar o numerador dessa fração por 10.000 e a mesma coisa com o denominador. Multiplicar por 10.000. Porque a gente efetua, na verdade, uma divisão com números inteiros. Então, ó, o tempo aqui, ele vai ser 1 vezes 10.000. 10.000 dividido por 0,0625 vezes 10.000, ó, a minha vírgula anda 4 casas para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4. Dividido por 625. Daí agora, utilizando o algoritmo da divisão, ó, vamos fazer isso aqui, ó, 10.000 dividido por 625. Então aqui no cantinho, ó, 10.000 dividido por 625. Então aqui nós temos 1.000, né? 1.000 dividido por 625. Isso aqui vai dar 1. Tudo bem? 1 vezes 5, 5. Para 10, faltam 5. 1 vezes 2, 2. Com 1, 3. Para 10, 7. 1 vezes 6, 6. Com 1, 7. Para 10, 3. Ou, né? 1 vezes 625, 625. 1.000. Tiro 625. Sobram 375. Tá? Daí agora nós descemos esse zero aqui, ó. Desceu esse zero, aqui fica 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15. Para 15, nada. E 6 vezes 6, 36. Com 1, 37. Para 37, nada. Então, o tempo é igual a 16. Tudo bem? Ó. Tranquilo? Volta lá para o exercício. Então, ó, como você acompanhou no rascunho, o tempo é igual a 16. 16 o quê? Anos. Tudo bem? Beleza, pessoal? Considere-se que, sob certas condições, o número de colônias de bactérias, T horas após ser preparada a cultura, pode ser representado pela função n de t, um t maior do que ou igual a 0. Após quantas horas o número de colônias será igual a 678? Então, galera, essa equação aqui, ó, essa funçãozinha exponencial, que vai virar uma equação exponencial, ela tem uma coisinha diferente das anteriores. A gente não consegue de imediato reduzir a potência de mesma base. Nós vamos ter que usar um artifício, uma substituição de variável para poder fazer isso. Tá? Então aqui, ó, e um detalhezinho. Nós vamos precisar resolver uma equação de segundo grau. Nós vamos precisar da boa e velha fórmula de Bhaskara. Então, se você não lembra a fórmula de Bhaskara lá ou some-produto, sugiro que você volte lá no Instagram, tá? Dê uma olhadinha lá no nosso IGTV que vai ter uma aula falando de equações do segundo grau lá, fórmula de Bhaskara, some-produto, fatoração, esse tipo de coisa, beleza? Então, viu a aula? Volta aqui e acompanha a resolução. Então, o que ele diz no enunciado desse exercício? Ele está falando que N representa o número de colônias de bactéria num determinado tempo T e regrado por essa função com o tempo maior do que ou igual a 0. Ele quer saber após quanto tempo o número de colônias vai ser rigorosamente igual a 678.
Então nós temos aqui uma funçãozinha, ó. N representa o número de colônias, T é o tempo. Ele quer saber após quanto tempo o valor do N, que é representada por essa expressão, vai ser 678. Então, primeiro vamos fazer o quê? Vamos igualar lá. Então nós temos aqui, ó, 9 elevado a t menos 2 vezes 3 elevado a t mais 3. Isso aqui é igual a 678. Tudo bem? Daí, jogando 678 para cá, né? Nós vamos ter 9 elevado a t Tudo bem? Aqui que a mágica vai acontecer, ó. Tá vendo que nós temos aqui como se fosse duas incógnitas, ó. Eu tenho 3 elevado a t e tenho 9 elevado a t. E perceba que a gente não consegue reduzir isso aqui a potência de mesma base. Então o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos manipular essas expressões aqui, ó, essas potências. Então o que seria legal você observar primeiro? Então aqui, ó, o 9 elevado a t. Pelas propriedades de potência, 9 elevado a t, ele é, na verdade, 9 é 3 ao quadrado elevado a t. Das propriedades de potência, o que nós temos? Ó? Aqui nós temos uma potência de potência. Eu posso multiplicar esses expoentes. Daí qual que vai ser a malandragem aqui? Ó? Eu posso multiplicar esses expoentes, se é um produto, pode ser em qualquer ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó. Eu vou inverter, ó. Aqui, ó. 3 elevado a t ao quadrado. Então, o 9 elevado a t vai ser, na verdade, 3 elevado a t ao quadrado. Daí a boa e velha pergunta, tá, professor, e daí? Para que eu uso isso? Olha só que bacana. Se a gente for substituir, se a gente for usar aqui, ó, para substituir, quem que é o 9 elevado a t? Eu posso trocar por isso, ó. Então, 9 elevado a t vai ficar 3 elevado a t ao quadrado menos 2 vezes 3 elevado a t menos 675 igual a zero. Daí aqui que nós temos, ó, eu fiz aparecer o 3 elevado a t. Então é como se eu tivesse uma equação do segundo grau, só que a minha incógnita é 3 elevado a t. Professor, eu me sinto um pouco desconfortável com trabalhar com a incógnita 3 elevado a t. É aqui nesse momento que, se você quiser, você faz a troca de variável, ó. Você chama 3 elevado a t de x. Daí o que vai acontecer? Substituindo em cima, nós temos, ó, 3 elevado a t x, ó, 3 elevado a t ao quadrado menos 2 vezes 3 elevado a t, que é x, menos 675. Igual a zero. Tudo bem? Daí, vamos lá para o rascunho para resolver isso aqui. Resolver a nossa equaçãozinha do segundo grau lá, tá, do nosso exercício. Então nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 675 igual a zero. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os coeficientes dessa equação. Então está aqui o coeficiente do termo de grau 2, o a, o coeficiente do termo de grau 1, o b e o termo dependente, o valor do c. O que nós vamos calcular agora? O discriminante, o valor do delta, né? Então lembrando que o delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 675. Então, ó, o nosso discriminante vai ser igual a 4, produto de dois números negativos vai dar um resultado positivo. Quanto que dá 4 vezes 675? Aqui no cantinho, ó. 4 vezes 5, 20. Põe o 0 com 2. 4 vezes 7, 28 com 2, 30. Põe o 0, vão 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. Então isso aqui vai dar 2.700.
Daí, ó, qual é o valor do delta? O delta é 2.704. Daí aqui, moçada, mais um bizuzinho. A gente vai ter que tirar a raiz quadrada de 2.704. Lá no IGTV tem um videozinho que a gente tem um método para acelerar o cálculo da raiz quadrada de um número muito grande, né? Para fazer, ao invés de fazer fatoração, a gente fazia um processo mais rapidinho. Então, ó, indo lá, ó, você lembrando, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 2.704. Então, o que nós fazemos? A gente desconsidera o algarismo das dezenas, pega o algarismo das unidades, o 4. 4 tem raiz exata? Tem. Quanto que é a raiz quadrada do 4? 2. Então, a gente sabe que a raiz quadrada do 2.704 ou vai ter final 2 ou vai ter final 8. Soma sempre 10. Tá lá no IGTV. 27 tem raiz exata? Não. Antes do 27, quem tem raiz exata? O 25. Qual é a raiz do 25? 5. Então a raiz do 2.704 ou é 52 ou é 58. Como que a gente faz para definir agora? Nós pegamos esse 5, que foi o último valor que a gente obteve, ó, e multiplica pelo sucessor dele, ó, que é 6. 5 vezes 6, 30. Daí o que nós fazemos? Ó? Compara o 27 com o 30. 27 é maior do que 30 ou é menor do que 30? 27 é menor. Se o 27 é menor que o 30, o resultado é o menor valor que a gente encontrou aqui, ó, 52. Essa vai ser a raiz do 2.704. Tudo bem? Então, ó, feito isso, vamos substituir na formulazinha de Bhaskara agora. Beleza? Então, ó, vou apagar isso aqui, tá? Então, 52 é a raiz lá do 2.704. Então, agora vamos na fórmula de Bhaskara. Então, qual é o valor do x? Deixa eu pegar o azulito aqui. Então, o x vai ser igual a menos o valor do b, que é menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de calcular, é 52, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Então, o x vai ser igual a 2 mais ou menos 52 sobre 2. Então, nós temos aqui o x', que vai ser igual a 2 menos 52 sobre 2. Tudo bem? E nós temos o x2, que vai ser igual a 2 mais 52 sobre 2. Ajuda o Tata aqui, ó. 2 menos 52, menos 50. Menos 50 dividido por 2, menos 25. 2 mais 52, 54, dividido por 2, 27. Esses são os valores de x que satisfazem essa equação de segundo grau. Tudo bem? Volta lá para o exercício para a gente terminar ele, então. Então, olha só. Lá do rascunho, o que a gente encontrou? Que o x, né, o primeiro valor do x, né, x', ele é menos 25. E o x, duas linhas, ele é 27. Só que, ó, não é isso que nós queremos. Nós não queremos o valor do x, nós queremos o valor do t. E o que a gente sabe? Que o x, ele é 3 elevado a t. Então, para dar uma antecipada aqui, ó, perceba o seguinte. O x não é o resultado de uma potência de base positiva? Se o x é o resultado de uma potência de base positiva, em hipótese alguma ele vai dar um valor o quê? Negativo. Então, ó, automaticamente esse x aqui, ó, não convém. Tudo bem? A gente não pode utilizar. Então, sobra a única possibilidade para o 3 elevado a t, para o x, ó, ser igual a 27. Então, sabendo Dilson, então o que nós temos, ó? Vamos usar o cantinho aqui, ó. 3 elevado a t é x. Então, eu tenho que 3 elevado a t, o valor de x possível para a gente é o 27. E agora fechou.
eu tenho um exponencial e aqui eu consigo reduzir a potência de mesma base. Então, esse artifício da substituição de variável foi para facilitar isso para a gente. Então, ó, 3 elevado a t é igual a 27, que é 3 ao cubo. 27 é 3 ao cubo, então aqui nós tiramos que o t é igual a quanto? 3 o quê? Horas. Tudo bem? Então o número de colônias de bactérias vai ser 678, rigorosamente após 3 horas. Tudo bem? Tranquilo? Então um abraço a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.